pastor Davi vai estar hoje nos ministrando, nos abençoando com a palavra de Deus. E é filho, é gerado, então está debaixo da mesma unção. Eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos nos colocar em pé. Eu vi ali a dona Cida também. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus pela vida da senhora. Seja bem-vinda, viu? A senhora é uma bênção de Deus. Pois dá um cheirinho nela lá, viu, Janete? Na dona Cida, dá um abraço nela lá. Glória a Deus, tá bom? Estenda as mãos para cá. Pai, nós abençoamos o teu servo, um jovem pastor, que tem todo o teu trabalhar na vida dele, a unção do teu Espírito. O Senhor tem usado já o teu servo de forma plena e poderosa. E eu creio que ele tem uma palavra revelada de Deus ao coração da tua igreja. Usa o teu servo na autoridade, na ousadia, na intrepidez, e que todos sejamos ministrados pela tua palavra. Desde já eu te louvo, Deus. Eu creio que o Senhor falará conosco. Desde já nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vou ser rápido, viu? E objetivo. Amém. Queridos, eu vou ler a palavra e antes de nós se assentarmos, nós vamos orar pela mãe da esposa do Josevaldo, que está internada aí. Amém. Foi para o hospital hoje à tarde, né? Até ligou meio que desesperado, precisando de ajuda. Amém. Então nós vamos estar levantando um clamor para a vida dela, em nome de Jesus, tá bom? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu vou ler 2 textos. O primeiro deles está lá em Mateus capítulo 28. Os últimos 2 versículos de Mateus capítulo 28, o último capítulo e os últimos versículos do livro de Mateus. E depois nós vamos ler o texto de 2 Reis capítulo 6, amém? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 2 Reis capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Irmãos, dá vontade. E eu amo pregar, eu tenho vontade e desejo todos os dias estar no altar do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor. Mas eu falo que esses momentos aqui são os mais tensos que tem. Daquele que o bispo vai chamar até você começar a ministrar, você vai, meu Deus. Ah, pastor, mas o senhor já está acostumado. Ah, mas o senhor já liderou a igreja. Não é, irmão. A responsabilidade de trazer uma mensagem de Deus para a sua igreja, você não tem ideia do que é. Mas eu amo Deus porque sempre quando Deus me dá uma palavra, Ele me dá uma oportunidade. Então aquilo que eu vou repartir com vocês hoje, Deus me deu há uns 7 dias atrás, 8 dias atrás, no feriado de 7 de setembro. Amém? Glória a Deus. Então eu sabia que esse momento estava por chegar e eis-me aqui. Falei, Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. 2 Reis capítulo 6, versículo 1. Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse um dos discípulos ali, um dos servos de Eliseu: serve-te de ir com os teus servos. E ele lhe respondeu: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor,
porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: aonde caiu? E mostraram-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Glória a Deus. Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus em nome de Jesus. Já vamos apresentar a sogra do Josevaldo, amém? Em nome de Jesus, porque eu creio que Deus vai visitar ela ali com poder e grande glória, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. É sempre um privilégio estar na tua presença, porque nós estamos aqui porque não servimos um Deus de pau, muito menos um Deus de pedra, Senhor. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que nessa noite tem uma palavra para a sua igreja, e é o mesmo Deus ao qual nessa hora, Senhor, nós colocamos, ó Pai, a vida ali da sogra do Josevaldo naquele hospital, e nós te pedimos, ó Deus, dê ordem aos teus anjos, ó Pai, porque o Senhor é o Rafá, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Então, em nome de Jesus, a tua igreja nesta hora clama, a tua igreja nesta hora pede: visita ali a vida da tua serva, com poder, com autoridade, porque nós cremos no milagre do Senhor, ó Pai. Me usa pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia, a transmitir a tua palavra para a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e glórias a Deus, amém. Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus, aleluia. Essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, e foi o texto que nós acabamos de ler, de 2 Reis capítulo 6, versículo 1, e vai ser ele que vai ser bem trabalhado nessa noite. É um texto que mostra o crescimento da obra, a expansão do reino de Deus. E eu creio, querido, que para que todo o crescimento aconteça de maneira perfeita, de maneira saudável, nós temos que tomar alguns cuidados. Nem estava no meu script, mas eu estava ali no meu lugar, no começo do culto, e sensível à voz de Deus, eu fiz questão de acrescentar o texto de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19 e 20, os últimos 2 versículos do livro de Mateus, aonde traz ali um comando de Deus para o seu povo, para os seus apóstolos, para os seus discípulos e futuros discípulos. O Senhor, ele deu um comando ali em Mateus capítulo 28, para nós irmos e fazermos discípulo. Ele não perguntou se eles queriam, ele não perguntou se eles estavam afim. E eu entendo que para que todo o crescimento do reino aconteça, querido, nós precisamos estar debaixo desse comando. Não é à toa que a nossa igreja, querido, Família Bethesda, ela tem um slogan. E se você não sabe, é bom que você saiba. Nós somos uma igreja que gera discípulos, porque é bíblico. Jesus, ele poderia ter usado esses últimos versículos aqui do Evangelho de Mateus para dar qualquer outra instruções para os seus líderes, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, mas ele falou: não, muito mais importante do que qualquer coisa nesse mundo é eu ter uma igreja cheia de discípulos. Aleluia, glória a Deus. Então eu creio que se você está aqui nessa noite, se você veio para a casa do Senhor nessa noite, é porque você é um discípulo do Senhor. Só que não basta somente ser discípulo no título, não basta somente ser discípulo, entre aspas, no cargo. Para que a obra continue crescendo, para que o propósito do Senhor continue avançando, para que nós cumpramos aquilo que não foi um pedido, mas foi uma ordem de Jesus, para que nós continuamos ali o reino do Senhor nessa terra, cumprindo o propósito do Senhor para essa terra, nós precisamos ser verdadeiros discípulos. E aí, quando o Senhor me deu esse texto de 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 1, no dia 7 de setembro, dia 7 de setembro, quem trabalhou aqui, ficou todo mundo em casa, todo mundo estava curtindo a família aí, irmão? Quem estava curtindo a família aí? Então levanta a mão. Eu também estava curtindo com a minha família, estávamos todos reunidos, e quando eu falo todos reunidos, irmão, é mais ou menos igual o cenáculo, 120, porque a nossa família é grande. Estávamos reunidos no feriado do 7 de setembro, quando num determinado momento eu sentei ali na mesa, e o Senhor começou a falar ao meu coração.
E ali ele começou a me dar essa palavra de 2 Reis. Mas é o que eu falei, querido, o Senhor não me deu a palavra agora, ou simplesmente quando o bispo falou que ia ministrar. Não, eu amo Deus porque todas as vezes que Ele me dá uma palavra, eu sei que Ele vai dar uma oportunidade para ministrar aquela palavra. E eu já estava assim, meu Deus, será que é segunda-feira na reunião de oração? Não foi segunda-feira. Mas aí, hoje à tarde, quando eu recebi essa oportunidade, eu vi que Deus estava no negócio e que Deus queria falar com a sua igreja. Então abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento para aquilo que Deus Ele tem para nós, os verdadeiros discípulos, ou como nós vamos ser verdadeiros discípulos que o Senhor espera, para que a obra do Senhor continue avançando. O texto de 2 Reis mostra que Eliseu, o profeta Eliseu, que aprendeu aos pés ali de Elias, o grande profeta Elias, amém? Ele tem uma escola para a formação dos futuros discípulos, para a formação dos futuros líderes. E aqueles discípulos, eles percebem que o lugar que eles estão ali aprendendo, ou tendo ali as instruções do reino, está ficando pequeno, porque cada dia mais alunos estão chegando, o reino vai crescendo de uma maneira que ele não consegue ter uma proporção, né, de crescimento, cada dia está chegando mais gente, e eles percebem que aquele lugar está ficando estreito. E um deles decide então armar uma reunião ali, né? Estou conjecturando aqui para você entender. E eles falam assim: ó, o lugar que nós estamos aqui está ficando pequeno. Nós precisamos fazer alguma coisa para que, pelo menos quando o povo vier, comporte esse povo. E aí eles então propõem ir até lá o local onde tinham as madeiras para fazer uma construção, para aumentar o local daquela escola. Amém? Diz a palavra do Senhor que um daqueles discípulos se toca e fala: pô, mas não é melhor nós também levarmos Eliseu? E aí Eliseu, ele, quando recebe ali aquele convite, quando recebe aquele chamado dos seus discípulos, decide junto com os seus discípulos, e eles estão ali trabalhando, eles estão ali, né, fazendo toda a obra necessária, arrancando as madeiras, levando tudo mais, para que o reino continuasse crescendo, e glória a Deus por isso. Mas de repente, querido, a ferramenta de trabalho deles cai na água. E muito mais interessante do que isso, que aquela ferramenta não era nem deles, porque quando aquela ferramenta, aquele machado cai na água, um deles grita: meu Senhor, essa ferramenta é emprestada, não é nem nossa. E aí então o profeta Eliseu vai ali, pergunta onde que está, e aí nós sabemos a história como nós acabamos de ler, o machado começa a flutuar e eles pegam o machado. Se você não acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia, você vai falar que isso não aconteceu, que isso é loucura. Mas eu prefiro continuar como Hebreus fala, para nós continuarmos andando na fé, crendo e acreditando naquilo que os nossos olhos não viram, do que ficar acreditando do que aquilo que a gente não acredita, de fato. Mas aí o Senhor começou a falar ao meu coração, dentro dessa história toda, para crescimento do reino, de trabalho, de avanço, o Senhor começou a falar ao meu coração, 3 segredos, que você só aprende com verdadeiros discípulos, e 3 segredos que você só aprende com verdadeiros líderes. Às vezes você pode estar vindo para a igreja, querido, e você achar que você é um discípulo, mas as suas atitudes não condizem com a atitude de um verdadeiro discípulo. Então eu creio que nessa noite a instrução e o comando de Deus para nós, querido, é para que você pare de se enganar. Porque o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas que se enganam, pessoas que muitas das vezes, querido, por causa da pandemia, estão se escondendo atrás da câmera e estão achando que é discípulo. Homens e mulheres de Deus que abriram mão daquilo que Deus tinha para a vida deles, mas eles continuam achando que eles são verdadeiros líderes. Então o comando de Deus para nós, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando, é que Deus ele quer levantar uma igreja com verdadeiros discípulos. Esse é o propósito do reino. Aleluia! O Senhor não quer que você fique somente assentado nessa cadeira, ou somente assistindo um culto por detrás das câmeras, não. O Senhor ele quer que você seja um discípulo de verdade. Aleluia! E para nós não perdermos tempo aqui, queridos, o primeiro segredo que um verdadeiro discípulo tem, então eu vou dar 3 segredos de um verdadeiro discípulo e 3 segredos de um verdadeiro líder. O primeiro segredo que um discípulo tem, ou tem que ter, está no versículo 1, diz assim: e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Quem que falou? Os discípulos do profeta disseram a Eliseu:
eis que o lugar em que habitamos contigo está como? Está estreito, está apertado, está complicado, profeta. Um verdadeiro discípulo, em primeiro lugar, querido, ele tem que ter a visão aberta para crescimento da obra. E isso não parte do líder, isso tem que partir do discípulo. Quantas das vezes, querido, nós como discípulos, ou achamos que somos discípulos, estamos aí, querido, pouco ligando para o crescimento da obra, pouco ligando que nós estamos abrindo igreja com a graça de Deus. O verdadeiro discípulo, querido, ele não vai somente debaixo do comando do seu líder. Quando ele tem a visão aberta, ele quer ser aquele que vai enxergar o crescimento da obra. E assim como Deus tem nos dado, querido, lugares, eu queria que você, como um verdadeiro discípulo do Senhor, que você abrisse a tua visão, porque Deus pode começar uma grande obra num bairro, em uma cidade, em um país, em uma nação, através da tua vida. Mas só que para que isso aconteça, você como um verdadeiro discípulo, precisa estar com a sua visão aberta. Não é o líder, é o discípulo. Os discípulos perceberam, eles estavam com a visão aberta. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Eles estavam com a visão aberta para o crescimento. Levanta a sua mão para o alto em nome de Jesus. Tem olhinho que está fechando aí, irmão. Você não está entendendo, é para o seu olho estar aberto. Deus vai te usar para que a salvação do Senhor chegue lá na tua rua, chegue no teu bairro, chegue na tua cidade, chegue aonde Ele te enviar em nome de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele tem a visão aberta. Opa, Deus me colocou nesse lugar, Deus me colocou nessa cidade, Deus me plantou nesse bairro. Opa, aqui dá para nascer uma igreja, aqui dá para ganhar vida para Jesus. Só vai imaginar e pensar assim quem tem a visão aberta. Vamos diminuir a coisa. Eu só falei de igreja, mas lá no condomínio que você mora, na rua que você mora, pode ter um GD lá. Você pode fazer discípulo lá também, irmão. Só que para isso é necessário estar com a visão aberta. Porque quem está com a visão fechada fala: meu Deus, eu abri a minha casa, encher de gente aqui que eu nem conheço, para sentar no meu sofá, para ficar comendo de coisas que eu vou ter que fazer. Não. Querido, você está completamente errado. Aleluia. O verdadeiro discípulo, ele enxerga a oportunidade para crescimento da obra, para crescimento do reino. Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor, abra a minha visão, para que a tua obra continue crescendo e avançando em nome de Jesus. Aleluia. Um verdadeiro discípulo, ele tem a sua visão aberta para o crescimento da obra. A segunda verdade que um verdadeiro discípulo tem, querido, na sua vida, está aí no versículo de número 2. Não basta somente ter a visão aberta. Todo verdadeiro discípulo, diz aí, olha os discípulos, eles fizeram a reunião, foram lá para Eliseu e falaram: vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E o profeta respondeu: ide. O verdadeiro discípulo, querido, ele não somente tem a visão aberta, mas ele tem, em segundo lugar, disposição para trabalhar. Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho disposição para trabalhar. Muitas das vezes, eu fiz questão até de colocar aqui entre parênteses, querido, muitas das vezes nós temos disposição para trabalhar para nós, porque o salário vai vir para o teu bolso, porque a recompensa vai vir para a tua casa, mas nós temos dificuldade como discípulos do Senhor, de trabalhar em prol do reino do Senhor. Quantas vezes na semana você abre mão das suas coisas para vir aqui cuidar do reino de Deus, da casa do Senhor? Quantas das vezes você abre mão de que você poderia estar fazendo qualquer coisa lá fora para estar na casa do Senhor? O tempo para as coisas do Senhor sempre são negociáveis, querido. E isso não é uma característica de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, a primeira coisa que ele tem, a segunda coisa que ele tem, querido, é disposição para trabalhar para o reino. O dia que as coisas que você fizer lá fora te atrapalhar de fazer para o reino, querido, larga as coisas lá de fora e faça primeiro para o reino.
Pastor, é fácil o senhor falar, o senhor é pastor, o senhor trabalha na igreja. Querido, quantas das vezes onde eu trabalhava no escritório antigamente, e eu via ali o bispo com os outros líderes que era da igreja, indo para conferências, para café, e eu trabalhava, falava, meu Deus, eu queria estar lá, eu queria ir com eles, mas eu estou aqui trabalhando, por quê? Porque sempre o meu tempo tinha que estar para as coisas de Deus. Então você tem que começar a desejar, querido. O seu dia tem 24 horas. Não é possível que pelo menos uma vez por dia dá para você passar aqui na igreja, dobrar o teu joelho pelos pedidos de oração aqui e clamar 10 minutinhos por alguém. Você tem 24 horas. E por isso que muitas das vezes nós se enganamos, achamos que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Pastor, mas o papel de orar é do pastor. O papel de fazer isso é dos diáconos, dos obreiros, do bispo. Não, querido. O Senhor, quando Ele deu o comando lá em Mateus capítulo 28, Ele não falou que era só para os pastores, Ele não falou que era só para os bispos, Ele falou, portanto, ide e fazei discípulos. Então você também pode ser discípulo e você também pode fazer discípulo. Aleluia. Levante bem alto a sua mão para o céu em nome de Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, me dá disposição para trabalhar para o teu reino, para que a tua obra continue crescendo e avançando, em nome de Jesus. Quantas das vezes você tem disposição, querido? Se precisar trabalhar em 2 empregos, você trabalha, mas às vezes não tem disposição para vir num culto de manhã, de vir num culto de oração. Então está errado. Para que você não se engane, para que você não ache que você está sendo um verdadeiro discípulo, amém? Entenda, o verdadeiro discípulo, além de ter a visão aberta, ele tem disposição para trabalhar em prol das coisas do reino. Glória a Deus. Mas quem quer continuar sendo um verdadeiro discípulo aí, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. O terceiro segredo, que olhando aqueles homens nessa história, o Senhor falou ao meu coração que um verdadeiro discípulo tem: primeiro, visão aberta para crescimento da obra; segundo, disposição para trabalhar; terceiro, versículo de número 3 e versículo de número 4. Isso é um cuidado que nós temos que ter, querido. Você que acha que é um discípulo, um verdadeiro discípulo, isso aqui eu já não falo que é nenhum segredo, isso aqui é um cuidado, um alerta de Deus para a tua vida. Terceiro, versículo 3 e 4. E disse um dos discípulos do profeta: serve-te de ir com os teus servos. E o profeta tornou a dizer: eu irei. E foi com eles, e chegaram ao Jordão e cortaram madeira. Pastor, não entende nada. Quem que foi para fazer o trabalho braçal da coisa? Os discípulos. Eles propuseram no coração: nós precisamos ir atrás das madeiras, nós precisamos fazer a obra crescer. O terceiro segredo, querido, para nós sermos verdadeiros discípulos do Senhor, é nós nunca deixarmos o espiritual longe do braçal. Porque tem muita gente, muitos discípulos fazendo obra na carne. Mas quando você faz obra na carne, querido, você tem prazo de validade. Aqueles caras, o propósito do coração deles estava top, a visão deles top, mas muito mais top foi essa atitude aqui. Um deles perceberam: opa, nós estamos indo lá fazer todo o trabalho braçal, isso é agradável a Deus, esse é o nosso papel, glória a Deus, aleluia. Mas de repente um deles lá: opa, não adianta só levar o braçal, se não tiver o espiritual, tem prazo de validade. Um verdadeiro discípulo, ele entende que muito mais importante do que ele fazer a igreja inteira acontecer aqui, querido, ele precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Não adianta você fazer e acontecer dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, e você não ter uma intimidade com Deus. Tem prazo de validade. Aleluia. Um deles percebeu: opa, se nós formos lá sem um profeta, vai dar mal. Profeta, quer ir conosco? E o profeta falou: eu vou. Vamos agora colocar um pausa nessa história. Vamos parar por aqui
E vamos imaginar aquele machado caindo na água e o profeta não estando na situação. Aquilo que era o propósito de Deus, que a obra continuasse crescendo, que a obra continuasse avançando, aqueles discípulos top, visão aberta, disposição para trabalhar. Se eles não tivessem levado o profeta, ao invés de eles trazerem bênção para a obra, eles trariam vergonha. Aleluia! Por quê? Porque nenhum deles ali foi e profetizou para o machado levantar. Imagina os caras trabalhando com a visão aberta, com o propósito de trabalho, disposição para trabalhar. Todos eles voltando lá para Eliseu. Eliseu, sabe o que é? Fala, filho, cadê as madeiras? Então as madeiras estão cortadinhas lá. A obra vai crescer, vai. Mas é o seguinte, o machado que a gente pegou emprestado caiu. E aí conjecturando imaginando o dono do machado chegando lá para Eliseu. Ô Eliseu, os seus discípulos pegaram o meu machado lá e não devolveram. Quantas pessoas dentro da igreja são assim nos dias de hoje, que ao invés de manifestar a bênção e a glória de Deus, estão manifestando a vergonha do reino. Então, querido, o terceiro lugar é muito sério. Para nós sermos verdadeiros discípulos, nós temos que alinhar o nosso braçal, sempre lembrando que, se eu não tiver o espiritual, eu vou passar vergonha. Mas se eu estou alinhado o braçal com o espiritual, querido, pode ir para cima que Deus é contigo. Glória a Deus. Então é isso. Os verdadeiros discípulos, eles entendem que eles precisam ter visão aberta, sim. Eles precisam ter disposição para trabalhar, sim. Mas muito mais do que ter só o braçal, o verdadeiro discípulo, ele tem que ter vida com Deus, intimidade com Deus. Glória a Deus. Então quem quer continuar sendo aqui verdadeiro discípulo do Senhor, fala assim para o Senhor: eu quero ser um verdadeiro discípulo. Glória a Deus. Mas a história continua. Um teve o clique ali, como diz o bispo, não teve o clique. Vamos levar o profeta. E o profeta está com eles na situação. Imagino eu que o profeta está só aqui acompanhando, ou está lá, sei lá, orando, fazendo qualquer outra coisa. Porque enquanto eles estão preocupados com o braçal, o profeta que é profeta está preocupado com o quê? Tá. E aí o profeta está na situação. E aí quando chega a notícia para o profeta, e agora eu quero falar dos 3 segredos que um verdadeiro profeta tem, que além de ser discípulo, Deus quer levantar profetas nessa noite. Porque se você for um bom discípulo, você vai ser um bom profeta. Eliseu não era Eliseu por acaso. Eliseu só se tornou Eliseu porque ele foi um bom discípulo. Glória a Deus. Então o que um verdadeiro profeta, que é um discípulo avançado, tem na sua vida, e olhando para Eliseu nós enxergamos isso. O primeiro lugar, versículo 5, o machado caiu, os caras chegaram com problema, e sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai meu Senhor. Tem a musiquinha que a gente canta, mas não vou cantar não. Mas foi mais ou menos isso. Lascou, a coisa ficou preta. Meu Senhor, o machado caiu, e não obstante a isso, era emprestado. Aí entra o profeta na história. O primeiro segredo de um verdadeiro profeta, homens e mulheres de Deus que é levantar nessa terra, querido, nesse ministério, é que não importa se lembram de você só no momento da necessidade. Se te chamaram, é porque precisam de você. Tem gente que só vem atrás do profeta quando o calo aperta. Tem gente que só vai atrás de você quando precisa de alguma coisa. Mas quem quer ser profeta de Deus aqui, irmão? Não importa se o fulano virou as costas, não importa se ele só vem atrás de você quando precisa. Se vem atrás de você, é porque precisa de você.
O verdadeiro profeta, ele entende isso. Para que a obra cresça, para que a obra avance, não importa que aquele fulano está com problema, se ele veio atrás de mim, é que ele precisa de mim. E se Deus colocar pessoas no teu caminho, querido, para você dar uma palavra, para você orar por ela, seja profeta na vida dela. Porque se veio atrás de você, é porque precisa de você. Porque se precisasse dele, vinha atrás dele. Se precisasse dela, vinha atrás dela. Mas se veio atrás de você, é porque você é o profeta que Deus vai usar para aquela pessoa. O verdadeiro profeta, ele está sarado com essas coisas. O verdadeiro profeta, ele entende que há um propósito maior. E qual que é o propósito maior? O reino continuar crescendo, a obra continuar avançando, pessoas sendo salvas, discípulos sendo formados e gerados. Esse é o propósito do reino. Glória a Deus. Então o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, querido, é aquele que sabe, opa, se veio atrás de mim é porque está precisando de mim. E como um bom profeta, ele vai estar disponível. Lembra um pouquinho antes? Vamos lá, vamos fazer a obra, vamos crescer, vamos avançar, vamos pegar as bandeiras. De repente um lembrou, opa, nós precisamos do profeta. O profeta poderia falar muito bem, pô, eu sou profeta, eu tenho mais o que fazer. Eu vou ficar indo atrás de coisa para a igreja? Eu vou ficar indo atrás de coisas para a obra? Vai vocês são os discípulos, vocês têm que aprender. Mas o verdadeiro profeta, ele está sempre disponível para as coisas que é do reino. É do reino, o profeta está disponível. Se você quer ser um verdadeiro profeta de Deus, uma profetisa de Deus, aonde Deus te colocar, esteja disponível para as coisas de Deus. Glória a Deus. Precisa lá orar por uma pessoa. Ih, eu estou apertado aqui, deixa eu ligar para alguém lá da igreja lá. Vai você. Eis que o Senhor te deu autoridade, querido. Está na hora de você usar a tua autoridade de profeta. Ei, Ezequiel, você acha que esses ossos podem reviver? Quantos profetas e discípulos dos dias de hoje está como Ezequiel? Deus, tu sabes. Tu sabe nada, irmão. Deus já te deu autoridade. Está na hora de você abrir a tua boca e profetizar. Eu profetizo vai ter vida. Eu profetizo vai viver. Eu profetizo vai se libertar. Eu profetizo vai ser curado. Um verdadeiro profeta, quando chamam ele está disponível para que o reino continue crescendo e avançando em nome de Jesus. E só quem quer ser profeta do Senhor, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu estou disponível para ser usado nessa terra. O verdadeiro profeta está disponível. Segundo lugar, versículo de número 6, a parte A. Quando os caras chegam falando para o profeta: o machado caiu, o senhor está disponível? Se vier atrás de mim é porque precisa de mim. Versículo 6, a parte A diz assim: e disse o homem de Deus: onde caiu? O segundo segredo que Deus falou ao meu coração, que todo profeta, homem e mulher de Deus precisa ter, querido, na sua vida, é parar de perder tempo. Por isso, o profeta, o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele precisa saber exatamente o local do problema. Quando você procura alguém, o profeta, aquele que é líder, aquele que ministra sobre a tua vida, você não pode ficar cheio de, não, eu vou ver, não. O profeta que é profeta, ele pergunta: onde caiu? Onde é o problema? Eu não posso perder tempo, fala aí onde que é. Para que você veio nesse culto nessa noite? Qual que é a área que você está precisando aí? Deus está fazendo essa pergunta. Ou você saiu daqui porque você não tinha o que fazer, irmão? Não, hoje eu saí lá do trabalho, tal, estava à toa, vim aqui no culto. Não é assim não. Se Deus te trouxe aqui, ou se você veio aqui, querido, é porque algo você precisa de Deus. Então Deus está perguntando para você: aonde é o problema, meu irmão? Aonde é o problema, minha irmã? Eu não posso perder tempo. Eu vou lá para resolver. Eu vou lá para fazer. Homem e mulher de Deus não fica perdendo tempo, irmão. Não é porque você está disponível que você está à toa. Homem e mulher de Deus precisa estar conectado com as coisas do reino. Por isso não dá para perder tempo.
Porque enquanto a gente fica brincando com as coisas desse mundo, o diabo está ceifando uma família, está ceifando uma vida. Agora no final da tarde mandaram uma mensagem no nosso grupo ali, uma pessoa pulando da ponte. Mas tinha um monte de discípulo e profeta que estava rindo, que estava contando piada, que estava brincando. E se nós continuarmos levando as coisas de Deus dessa forma, tem um monte de pessoas sendo levadas para o inferno. Então, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, profetas que Deus vai levantar nesse lugar, nós precisamos parar de perder tempo. Abra a tua boca para ganhar vida para Jesus. Use as tuas ferramentas que Deus tem dado na tua mão para ganhar pessoas para o reino. Para de perder tempo. Depois eu faço, amanhã eu vou, mês que vem eu... Não, irmão, é agora, o momento é hoje. Pastor, mas é que eu tenho uma área ali que eu estou precisando de cura. É hoje. Onde que é o problema? Isaías capítulo 6. Deus está precisando de um grande profeta, que seria um profeta messiânico. E aí ele vai, manifesta a sua glória ali, aparece para Isaías. E aí Isaías está como muito de nós. Mas sabe qual foi o segredo de Isaías? É que ele falou: Senhor, o meu problema é que eu sou impuro e habito no meio de impuros lábios. O Senhor pegou a brasa viva do altar, tocou Isaías e falou: Isaías, se esse é o problema, está resolvido, vai fazer a obra de Deus. Apresenta o teu problema para Deus, irmão, que Ele vai te curar. Porque o reino precisa avançar, a obra precisa crescer. Então vamos parar de nhenhenhê, não, irmão. Chega com o problema na mesa. É isso, é isso, é isso. Deus, eu preciso de cura. Eu preciso do toque do Senhor. Eu preciso da mudança de história. E Deus, Ele vai manifestar a glória dEle. E em último lugar, para nós fecharmos, porque a pergunta que não quer calar foi o que eu acabei de falar. Ser profeta é fácil. E ser discípulo, pastor? Não se esqueça que todo profeta já foi discípulo um dia. Deus nunca levantou ninguém do nada. Deus nunca colocou ninguém para pregar do nada, do dia para a noite vem aqui pregar, não. Todo verdadeiro profeta um dia ele foi discípulo. E Eliseu não foi diferente. Então, recapitulando, o verdadeiro discípulo, ele tem a visão aberta, ele tem disposição para trabalhar, e ele não deixa jamais o espiritual longe do braçal. O profeta, consequência disso, não importa, se lembram dele só quando precisa, ele está disponível. Segundo, ele não perde tempo. Profeta que é profeta vai e resolve. Onde que é o problema? Eu vou lá para resolver. Ah, não, é que o diabo está cirandando lá na minha vizinhança. Cadê o profeta lá da vizinhança? Cadê a mulher de Deus, o homem de Deus, que Deus vai usar lá? Não, eu vou ligar para o pastor Luiz. Pastor Luiz de vez em quando recebe umas ligações aí. Mas está na hora de você ser usado como um grande homem, uma mulher de Deus, irmão. Aleluia. E para nós fecharmos, o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, é aquele, versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E aí veio um dos discípulos e falou: Senhor, caiu aqui, ó. O problema está aqui. E mostrando ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. A pergunta que eu te faço é: quem cortou o pau? Quem lançou o pau? Quem, quando o machado levantou e flutuou, pegou o machado? Quem foi, irmão? O profeta. E o terceiro segredo que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você, é que o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, ele ensina fazendo e não mandando. O verdadeiro líder, ele ensina com exemplo. Não é porque Eliseu era um grande homem de Deus que ele não tinha o braçal. Lembra o que eu falei? Todo braçal tem que ir acompanhado do espiritual. Eles poderiam olhar para Eliseu somente como uma figura espiritual, um grande homem de Deus. Mas Eliseu falou: peraí que eu vou mostrar para vocês aonde que é o problema. Ele foi lá, cortou o pau, lançou o pau, o machado flutuou e ele pegou. Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, ele é assim.
Ele ensina fazendo, Ele não ensina mandando. Aleluia. Então é isso, querido. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos para que a obra continue avançando e crescendo. E como que eu vou ensinar? Como que a obra vai continuar avançando? Só eu mandando? Faz isso, faz aquilo, vai lá, faz acolá. Não. O verdadeiro líder é aquele que nessa tarde passou buscando as coisas de Deus. Nem precisava, mas é para crescimento do reino, é para crescimento da obra. Eu estou lá, eu vou lá. O verdadeiro líder ensina com exemplo. Você quer ser um referencial de pai, de marido, de obreiro, de seja o que for, querido, dê o exemplo. Essa mensagem é para todos nós, é para mim também. Por isso que agora eu dou graças a Deus, nos últimos dias eu tenho cada vez mais colado mais no bispo. Ele não precisa ficar falando não, irmão, porque o verdadeiro líder, ele ensina com as atitudes. E você sabe diferenciar. Se precisar ir atrás, ele vai. Se precisar fazer, ele faz. Porque além de ser profeta, além de ter o espiritual, ele também tem um braçal. E é isso que nós precisamos, irmão. Verdadeiros líderes que param de ficar falando aí, ó, eu sou, eu faço, eu aconteço. Está na hora de nós vermos quem é e quem não é homem de Deus. Porque Malaquias capítulo 3 versículo 18 fala isso. Há uma diferença em quem verdadeiramente serve a Deus e quem não serve. E o verdadeiro discípulo do Senhor, o verdadeiro profeta do Senhor, você não precisa ficar falando não, olha ele olha ela faz, não. O verdadeiro líder, ele está ali, ó, manifesto nas suas atitudes. Então é isso. Nessa noite Deus quer levantar uma verdadeira igreja de discípulos. Esse é o comando de Deus para mim e para a tua vida. Você precisa ser um discípulo de verdade. Lá no teu bairro você precisa ser um profeta, uma profetisa de verdade. Você precisa ser um homem, uma mulher de Deus, que ao invés de trazer vergonha para o reino de Deus, você vai trazer provisão para que a obra continue crescendo e avançando. É isso que o reino precisa. O Senhor olhou para os apóstolos e falou: ó, vocês não vão fazer crente, vocês não vão fazer santinho, vocês não vão fazer santinha, vocês não vão fazer multimilionário, vocês não vão fazer quebrado, miserável, não. Vocês vão fazer discípulo, porque discípulo tem visão aberta, discípulo tem disposição para trabalhar, discípulo é pau para toda obra. Para que o reino continue crescendo e avançando, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e fala: nessa noite eu quero sair daqui como um discípulo, um profeta de verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Se eu tenho só o braçal, eu passo vergonha. Mas quando eu uno o braçal com o espiritual, eu manifesto a glória e o poder de Deus. Então é isso. Hoje você vai fazer uma análise da tua vida. Não tem como eu ficar olhando para você. Não tem como você ficar olhando para a minha vida. Mas as suas atitudes, as minhas atitudes, elas falam por nós. Eu não preciso ficar aqui, nem você, eu sou, eu faço, eu aconteço, não. Os teus frutos vão manifestar se as suas atitudes glorificam a Deus ou não. E o verdadeiro discípulo, que está ali, ó, colado na videira, os frutos dele glorificam a Deus. Aleluia. Então eu creio, querido, que se Deus não fosse conosco, se Deus não fosse na vida dos nossos líderes, a obra não cresceria. Amém? Então está na hora de, como verdadeiros líderes, discípulos que o Senhor quer levantar nesse lugar, nós abrimos a nossa visão. Nós temos disposição para trabalhar. Nós fazemos com que a obra continue crescendo e avançando em nome de Jesus. E quando tiver problema, o que você vai fazer? Vai atrás do profeta. Vai pedir direção. Vai pedir ajuda. Eu não sei tudo, ele não sabe tudo, você pode não saber tudo, mas tem sempre alguém que um dia já foi discípulo e está um passo na nossa frente. Peça instrução, peça ajuda, peça conselho. E aí o que o sábio diz em Provérbios se torna uma verdade: é na multidão dos conselhos que mora a vitória. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão para o céu, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós ainda não podemos impor as mãos sobre a tua vida, mas eu creio que assim como Isaías, se você quiser ser um grande discípulo, uma grande ferramenta nas mãos do Senhor, a brasa viva vai sair lá do altar de Deus e vai te tocar.
E você vai ser um grande instrumento da obra do Senhor. Você vai ser um grande instrumento para levar salvação no teu bairro, na tua casa, para a tua família, aonde quer que Deus te enviar. Você vai manifestar o poder sobrenatural de Deus, porque além de ser um verdadeiro discípulo, você é um grande profeta do Senhor para essa terra. Aleluia, feche seus olhos, vamos adorar a Deus.